e correu lá para o Palácio do Planalto, de onde ela fala com a gente agora. Madu, muito obrigada pela sua presença. E o que você diz daí? O governo segue reunido, né, numa reunião de emergência. Já tem alguma informação de que horas se Lula... Como é que vai ser essa reação? Então, Nath, ainda não. O presidente Lula convocou o vice-presidente Geraldo Alckmin, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por Costa da Casa Civil, o Sidônio Palmeira, da SECOM, e também o Mauro Vieira, das Relações Exteriores, para discutirem ali uma resposta à ação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que taxou em 50% os produtos brasileiros. A gente ainda não sabe por que horas que essa reunião pode acabar. Ela pode ir noite adentro, né? Que eles vão estudar uma resposta mais diplomática sobre essa questão, essa taxação dos Estados Unidos. O Lula, nas coletivas e também nos eventos, ele vem reforçando que o Brasil tem soberania e que os Estados Unidos não podem se intrometer nas questões domésticas. A gente também lembra que durante o BRICS, o governo brasileiro ele reforçou essa questão do multilateralismo, que é uma bandeira já antiga do presidente Lula, e tem falado e criticado o protecionismo, que é uma ação adotada pelo Donald Trump. O Trump, depois a gente lembra sempre, né, que depois da cúpula do BRICS, ele adotou esse tom mais duro contra o Brasil, já tinha ameaçado que iria taxar em 10% os produtos daqueles que tiverem políticas consideradas anti-americanas, e fomos surpreendidos hoje, né, com essa taxação de 50%. O Alckmin, ele falou antes dessa reunião, ele conversou com alguns jornalistas, ele falou que o presidente dos Estados Unidos não conhece, tem desconhecimento do judiciário brasileiro em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele tem defendido, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e falou também que seria prejudicial ao comércio norte-americano dessas taxações. Ele falou que, assim, os 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8 alíquotas é zero. O Alckmin, a gente sempre lembra também que ele tem defendido que os Estados Unidos, o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos tem um déficit, né? O Brasil, ele exporta menos do que importa de produtos americanos. Só nesse ano a gente teve um comércio de 20 bilhões de dólares, né? De exportações brasileiras para os Estados Unidos. Em contrapartida, de importações de produtos brasileiros, de produtos norte-americanos, foi de 21 bilhões. Então a gente tem um déficit ali de 1 bilhão, né? E os produtos ali que a gente mais tem exportado para os Estados Unidos é o café torrado, óleo de petróleo, né? O aço, que o aço já tinha sido falado anteriormente pelo Trump, seria taxado. Então, a gente está tendo, como você mesmo falou, né, a reação da frente parlamentar da agropecuária, então a gente pode esperar também outras reações de outros setores que serão afetados, que são esses setores que mais exportam para os Estados Unidos. Ô, Madu, e mais cedo a gente teve o Júnior Silva aqui no Metrópolis.com dando que o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, afirmou que ninguém leva a sério as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração aconteceu nesta quarta-feira. Em uma publicação na rede social X, Teixeira culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, de tramarem contra o Brasil em uma tentativa de livrar o ex-presidente das acusações por tentativa de golpe de Estado que correm no Supremo Tribunal Federal. Paulo Teixeira disse o seguinte, abre aspas, o inelegível Jair Bolsonaro não tem limites quando se trata de defender os próprios interesses, inclusive jogar contra o Brasil. É isso que ele e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo agora, atiçando Donald Trump contra o Brasil para tentar se livrar da cadeira, disse o ministro. E ele segue, ninguém leva a sério as ameaças de Trump, mas se ele decidir do dia para a noite fazer produtos brasileiros, já sabemos de quem é a culpa, é elegível, fecha aspas. Essas declarações eram um pouco antes da realmente taxação 50%, muito mais altas do que a gente esperava, né, Madu? Pois é, a base ali do governo ela tem culpado bastante o Bolsonaro por causa dessa reação. Eduardo Bolsonaro, em diversos momentos, falou que estava conversando com representantes da Casa Branca para tentar a reação dos Estados Unidos diante da situação de Jair Bolsonaro, né, no judiciário. A gente sempre lembra que o Jair Bolsonaro é inelegível por causa de
tem duas ações, né? Uma delas é por uso abusivo de poder político e também econômico. A gente lembra que ele fez uma reunião no Palácio da Alvorada, né? Com ministros, não, desculpa, Nath, você estava naquela época, você deve lembrar mais do que eu, né? Com o representante de outros países na Alvorada, ele foi condenado por causa disso, ele está inelegível por causa disso. Também enfrenta outro processo no STF, que é por causa da trama golpista, que ele é apontado como um dos principais articuladores ali daquele movimento que teria como objetivo manter o Bolsonaro no poder. Então, Eduardo Bolsonaro, diante da situação, ele se diz perseguido aqui no Brasil e foi para os Estados Unidos. Lá ele tem falado que tem busca da Casa Branca para essas sanções contra o Brasil. E essas sanções acabaram chegando, né, que a gente teve 50% de taxa sobre os produtos brasileiros vendidos ao mercado norte-americano. E já temos reações. Então a base do governo está utilizando isso para culpar o ex-presidente. O Jair Bolsonaro não pode concorrer ano que vem. Te lembra também que ano que vem tem eleições para a população canal. O Bolsonaro não pode concorrer e tem trabalhado no nome de um dos filhos deles para sucedê-lo. Um deles seria o Eduardo Bolsonaro. Também teve ali no começo da conversa sobre o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, sim, o filho dele está no Senado Federal e o Flávio Bolsonaro então iria continuar no Senado Federal e Eduardo Bolsonaro seria candidato ao Planalto. Então todo esse movimento, quem sabe, pode refletir no ano que vem também, tá? Que é uma taxa de 50% para os produtos brasileiros, vai afetar a vida de muita gente. É isso. Obrigada, viu, Maria Eduarda Portela, falando diretamente do Palácio do Planalto. Madu, claro, você volta à programação ao vivo e também em texto no portal Metrópolis, trazendo todos os detalhes dessa reação, né, que com certeza está muito próxima do governo brasileiro. Obrigada, né?